Muito bem, hoje nós vamos falar sobre ângulos, né? Então primeiro vamos lembrar da ideia do que é um ângulo. O ângulo ele é essa abertura, essa região que é formada por duas semirretas que têm a mesma origem. Então eu tenho uma reta aqui que sai de O em direção a B e eu tenho uma semirreta que sai de O em direção a A, ok? A abertura entre essas duas semirretas é o que nós chamamos de ângulo, tá? Então essa região é o que nós chamamos de ângulo. E como que nós podemos escrever a representação desse ângulo? Se eu quero especificar este ângulo, eu posso dizer que é um ângulo formado de A até O, que é a origem, e B. E aí nós colocamos o chapeuzinho no O, porque é onde o ângulo está se formando. Então, o ângulo AOB é esse ângulo aqui representado em vermelho, ok? E para qualquer ângulo que nós tivermos, por exemplo, vou desenhar outro ângulo aqui. Então, o que é o ângulo? O ângulo é essa região que é formada por essas duas semirretas, ok? Então, este é o ângulo. Então, suponhamos que aqui é o O, aqui seja C e aqui seja F, por exemplo. Como que eu posso escrever esse ângulo? Então, é o ângulo que vai de C, O até F. E aonde tem um chapeuzinho é onde o ângulo está se formando, ok? Muito bem. Sabendo disso, nós podemos ir para os tipos de ângulos que são notados com facilidade. Que são eles: um ângulo agudo, que é um ângulo menor do que 90 graus. Então, qualquer ângulo menor do que 90 é um ângulo agudo. Por exemplo, um ângulo de 80, um ângulo de 70, um ângulo de 30, né? Então, vamos supor que esse aqui seja um ângulo de 30 graus, ok? Ele é chamado de ângulo agudo. E um ângulo reto? Um ângulo reto, ele vai vir com essa simbologia, com quadradinho e com pontinho. E o ângulo reto, ele representa um ângulo de 90 graus, ok? Então, sempre que vocês verem esse desenho, ele tem 90 graus, esse ângulo. Essa abertura tem 90 graus, ok? É muito fácil também identificar um ângulo reto no teu quarto, numa sala, né, na quina da porta. Então ele é muito usado na engenharia, na arquitetura. Na verdade, quando a gente fala de arquitetura e engenharia, a gente está falando de ângulos, né? A gente também está trabalhando com geometria, com figuras, né? Então por isso que é muito importante vocês aprenderem esse conteúdo. Também é fácil identificar quando um ângulo ele é obtuso. Por quê? Porque ele é um ângulo, a abertura que é formada entre essas duas semirretas é uma abertura maior do que 90. E é fácil observar que ela tem mais do que 90, porque se fosse 90, ela teria que estar reto aqui, né? Seria um ângulo reto, né? Diferente deste anterior. Um ângulo reto ele forma 90 graus. Olha só, o ângulo obtuso é quando ele passa de 90, é uma abertura maior do que 90. Só que ela é menor do que 180, tá bom? Lembrem-se disso. E o ângulo raso? O ângulo raso, pessoal, eu gosto de fazer referência à pizza. É metade da pizza, ok? Então, essa abertura. Aqui eu tenho duas semirretas. Aqui é a origem. Eu tenho uma semirreta aqui, uma semirreta aqui. Essa abertura que elas formaram, ó, essa região, é chamada de ângulo raso. Por quê? Porque formou um ângulo de 180 graus, ok? Então, nós temos o agudo, que é menor do que 90. Temos o ângulo reto, que é um ângulo de 90 graus, mas ele nem sempre precisa estar assim. Pode estar de cabeça para baixo, pode estar do lado, mas nós temos que observar se ele é um ângulo reto. Temos o ângulo obtuso, que é um ângulo maior do que 90 graus e menor do que 180. E temos o ângulo raso, que é um ângulo de 180, a metade da pizza, meia lua, ok? Nós também temos, pessoal, o ângulo de uma volta, que é o ângulo de 360 graus, ou seja, ele dá uma volta completa, tá? Formando um ângulo de 360 graus, né? Então nós temos a origem aqui, o ponto, mas ele dá uma volta completa. Então eu costumo dizer que é a pizza toda, né? Então sempre que eu tenho um círculo, que eu tenho o formato desse círculo, nós temos um ângulo de 360 graus, né? Diferente do raso, ó, que é a metade dele. A metade de 360 é 180, ok? Agora, pessoal,
Nós vamos estudar esses ângulos no relógio. Nós sabemos que nós temos no nosso relógio convencional 12 números. Para descobrir o menor ângulo formado quando o relógio, os ponteiros do relógio, estiverem marcando 16 horas, como que nós vamos fazer? Observe, esse círculo todo é o ângulo de uma volta e ele tem 360 graus. Se nós temos 12 horas aqui, quanto mede cada abertura dessa? De uma hora até a outra, de 1 até 2, de 2 até 3. Bom, se esse ângulo é um ângulo de 360 graus, basta nós efetuarmos a seguinte conta. 360 dividido por 12, e nós vamos ter 3 vezes 12 é igual a 36. Para 36 não resta nada. E 0 vezes 12 dá 0. 30 graus. Então isso quer dizer que cada abertura no relógio equivale a 30 graus. Então tem de 12 até 1, essa abertura que é formada de 12 até 1 tem 30 graus. De 1 até 2 horas tem 30 graus também. De 2 horas até 3 tem 30 graus. E assim entre todas as horas, ok? Do relógio. Então, qual é o menor ângulo formado pelos ponteiros do relógio quando ele marca 4 horas da tarde? Então vamos lá, de 12 até 4 horas nós temos 30, mais 30, 60, mais 30, 90, mais 30, 120 graus. Ou seja, essa abertura aqui, formada pelo relógio, é uma abertura de 120 graus. Pessoal, agora observe. Os ponteiros do relógio eles formaram um ângulo menor, mas vocês concordam que ao mesmo tempo eles formaram um ângulo maior aqui fora? Não é? Porque a soma dos dois tem que dar 360, tem que dar uma volta completa. Então se aqui mede 120, quanto que mede essa parte? Esse ângulo maior que foi formado? 120 para 360 é igual a 240 graus. Então os ponteiros do relógio eles formam dois ângulos, um menor e um maior, né? Nesse caso, formou um de 120 e outro de 240. Se eu quiser tirar a prova, eu posso somar de 30 em 30, vai me dar 240 também, tá? A não ser quando esses ponteiros marcam 6 horas, porque aí vai dividir ao meio, e aí eu vou ter 180 de cada lado, ok? Então observe aqui no segundo exemplo. Quando os ponteiros do relógio marcarem as 19 horas, qual que vai ser o menor ângulo formado? O menor ângulo formado, então, é esse ângulo aqui, é o menor ângulo formado. E esse daqui é o maior, tá? Eu sei que os dois juntos, a soma dos dois dá 360. Então, de hora em hora, nós temos 30 graus, né? Entre 12 e 1 nós temos 30 graus, entre 1 e 2 nós temos 30 graus, entre 2 e 3, 30 graus. Aqui entre 11 e 12, 30 graus. Pessoal, quando eu falo entre um e outro, eu estou falando da abertura, por exemplo, ó. Essa abertura que vai do meio-dia até 1, é essa abertura aqui, quer ver? Eu vou desenhar outra semi-reta aqui, ó. Tá vendo? Essa abertura aqui formada por essas duas semi-retas forma um ângulo de 30 graus, ok? Então, esse daqui que é o menor ângulo, ó, aqui, do 11 até o 12, essa abertura tem 30 graus. Aqui do 10 até o 11 tem 30 graus também. Do 9 até o 10 tem 30 graus. Do 8 até o 9 tem 30 graus também. E do 7 até o 8 tem 30 graus também. Então, quantos graus marcaram o ponteiro do relógio? Qual foi o menor ângulo formado pelos ponteiros do relógio quando ele marcou as 19, tá? Lembrando que os ponteiros do relógio são este, que está apontado por 12, e esse que está apontado por 7. Esse daqui eu fiz como exemplo, tá? Então, o menor ângulo formado aqui, às 19 horas, eu posso somar, né? Mas eu também posso multiplicar, né? Eu tenho quantos 30 aqui? Eu tenho 5, né? Das 7 às 12, eu tenho 5 ângulos de 30 graus. E 5 vezes 30 me dá um ângulo de 150 graus. Então, o menor ângulo formado é de 150 graus. E qual que é o ângulo que ficou aqui, ó, que sobrou desse lado, né? Se a soma dos dois dá 360, 150 para 360
vai nos dar 210 graus. Tá? Então a abertura formada pelos ponteiros do relógio, a maior abertura vai ser de 210 graus. Então sempre que eu acho um, eu consigo achar o outro. É só lembrar disso, que a abertura entre uma hora e outra é uma abertura de 30 graus. E aí fica fácil da gente calcular, ok? Agora, pessoal, observem essas figuras, né? Nós temos aqui a imagem de uma flor, não é? E nós desenhamos em volta dela uma circunferência, ou seja, nós temos aqui um ângulo de 360 graus, ok? Se nós traçarmos, pessoal, retas que passem pelo centro dessa flor, que é o centro da nossa circunferência, por exemplo, olha só, nós vamos começar a dividir, né, esse ângulo de 360. Então, cada pétala aqui, ó, por cada pétala nós vamos passar uma reta, ok? Até o lado oposto dela. E aí, se vocês observarem como a matemática é bonita e ela está presente na geometria, observe que até na formação dessas pétalas nós temos um padrão regular, né? Nós podemos notar que o ângulo formado entre uma e outra é o mesmo ângulo, por incrível que pareça, ok? Como se tivesse uma assinatura, né, de quem fez isso ou da própria natureza, né? Então não ficou perfeito, mas é para dar a ideia de 360 graus, que a soma de cada ângulo formado por essa flor vai nos dar 360 graus. Então nós podemos escrever que ela tem uma volta de 360 graus. Agora, qual é o ângulo formado entre uma pétala e outra? Pessoal, vamos observar. Em quantas partes esse ângulo foi dividido? Em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, em 8 partes. Então basta nós dividirmos 360 por 8. Se nós dividirmos 360 por 8, nós vamos encontrar quanto? 4 vezes 8 dá 32. Sobra 4, abaixo o zero. Quantas vezes 8 dá 40? 5. Então 5 vezes 8 é 40, e 40 para 40 não dá nada. Então o ângulo formado entre uma pétala e outra é um ângulo de 45 graus. Então em cada pétala nós vamos ter 45 graus, ok? Então a abertura formada entre cada uma forma um ângulo de 45 graus. Legal, não é? A mesma técnica que nós usamos no primeiro exemplo, nós vamos usar no segundo. Nós temos uma estrela do mar, ok? Então nós vamos traçar aqui algumas retas, ligando o centro até o ponto da circunferência. Então é claro que essa circunferência que nós traçamos ao redor dessa estrela do mar também forma um ângulo de 360 graus. Muito bem. Mas quanto mede cada abertura, né, entre uma ponta e outra da estrela, né? Quantos graus mede essa abertura? Então é muito simples. Se uma volta toda tem 360 graus, em quantas partes foram divididas as pontas essa estrela no todo? Em 1, 2, 3, 4, 5 partes, né? É uma estrela de 5 pontas. Se nós dividirmos por 5, nós teremos que 7 vezes 5 é igual a 35. E 36 tira 35, sobra 1, abaixo o zero, nós teremos 10. E 2 vezes 5 dá 10, e 10 para 10 não é nada. Então, cada ângulo formado entre uma ponta da estrela e outra tem 72 graus. Então, todos esses ângulos vão ter aproximadamente 72 graus, ok? Então, assim eu consigo pegar qualquer figura que tenha um padrão e achar qual que foi o ângulo formado entre elas, entre uma pétala e outra, entre uma ponta e outra, né? E observe você, ao teu redor, no ambiente, se você encontra alguma relação, algum padrão envolvendo
esses ângulos. Muito bem.